Olá pessoal, aqui quem fala é o Crip e nesse vídeo nós vamos contar toda a história do Golem. Golem, para você que não sabe, é uma criatura do folclore judaico. Se você não sabe nada sobre essa criatura, nós vamos contar tudo sobre ela aqui nesse vídeo. Antes de começarmos o vídeo, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, colocar aqui nos comentários a próxima criatura que vocês querem que a gente conte a história aqui no canal. Mas se você já fez tudo isso, eu digo para vocês entrarem no seu quarto, fechar a porta, apagar as luzes e colocar os fones de ouvido para começarmos com a história do Golem. Golem é um ser artificial mítico e é geralmente associado à tradição mítica do judaísmo, em especial a Cabala, que acreditavam ser possível trazer vida através de um processo divino. O Golem foi criado através de uma inspiração com seres artificiais, assim como os homúnculos na alquimia e a famosa história de Frankenstein. No folclore judaico, o Golem é um ser criado de um material inanimado e é geralmente descrito como um ser gigante de pedra. No hebraico moderno, o significado de Golem é tolo, imbecil ou até mesmo estúpido. O nome Golem, porém, também é uma derivação da palavra Gelen, que significa obra-prima. A palavra Golem aparece na Bíblia, porém ela se refere a um embrião ou a uma substância incompleta. Essa passagem está em Salmos 139:16. As primeiras histórias sobre o Golem são mais antigas que o próprio judaísmo. Nos livros Talmud, que são uma coleção de livros sagrados dos judeus, Adão teria criado um Golem quando seu pó estava se misturando em um pedaço sem forma. Assim como Adão, os Golems são criados através da lama. Eles também são criados pelas mãos de pessoas santas e com mais proximidade possível de Deus. Essas pessoas santas, e através de muito esforço, adquiriram uma extrema sabedoria e também poderes divinos. E um desses poderes divinos era exatamente a criação da vida. Porém, mesmo que essas pessoas fizessem uma criação, por mais santa que ela fosse, ela sempre seria uma sombra da criação de Deus. Desde o início, tinha-se a noção de que os golems eram incapazes de falar. No Sanhedrin 65, por exemplo, é relatado como Rabá criou um golem usando o Zefer e Ezará e o enviou para Ravizeira. Porém, quando chegou lá, o golem não conseguiu falar nada, fazendo com que Razaveira dissesse: "Vejo que você foi criado por um dos nossos colegas, volte ao pó." A pessoa que tinha um golem sobre seu serviço era considerada um símbolo de sabedoria e santidade, e existem vários contos sobre golems ligados aos rabinos, principalmente na Idade Média. A história mais famosa envolvendo um golem é a história do rabino Judaloel ben Bet-Zalel, que viveu em Braga durante o século XVI, onde dizem que ele criou um golem para defender o gueto de Jezov contra o ataque dos antissemitas. A primeira publicação dessa história foi em 1847, em uma coleção de contos judaicos intitulada como Galerie der Supirim. No entanto, 60 anos depois, em 1909, um conto de ficção foi publicado por Yudi Rosenberg, onde conta a história de um rabino que cria um golem feito de argila no rio Moldávia, que com várias orações dá vida ao golem. O rabino então começa a cantar vários hinos especiais e escreve a palavra Emet, que significa verdade, na testa do golem. Assim, o golem deveria obedecer todas as ordens do rabino, o ajudando e protegendo as pessoas do gueto judaico. Durante o dia, o rabino passa a esconder o golem dentro do sótão da nova sinagoga. Porém, com o tempo, o golem começa a crescer e acaba se tornando extremamente violento, matando as pessoas de forma brutais, causando assim o medo em toda a população. O rabino então acaba ficando incumbido de destruir o golem, apagando o E de sua testa para que forme a palavra Met, que significa morto em hebraico. Em todas as histórias do golem mostrava tanto seu lado bom como seu lado ruim, pois mesmo sem inteligência, o golem era capaz de fazer tarefas simples sem nenhum problema. Porém, era extremamente difícil fazê-lo parar de fazer tais tarefas. Essa história foi publicada em 1915 no livro Der Golem, do escritor australiano Gustav Meyrink. Porém, em 1920 foi feito o primeiro filme do Golem, chamado Golem, Como Veio ao Mundo, ou Der Golem, We Are in Die Won't Come, feito pelo diretor Paul Wegener.
que é uma adaptação da história clássica que se passa em Braga no século XVI. Nesse filme, o próprio diretor Paul Wegener interpreta o Golem. O filme é considerado uma das obras-primas do impressionismo alemão.